O primeiro passo da reforma íntima é autoanálise, autoconhecimento. É a famosa questão 919 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E é o que todo mundo aqui quer: se melhorar, resistir ao mal. E quem responde essa questão é Santo Agostinho, citando um sábio da antiguidade, que nos disse o quê? Conhece-te a ti mesmo. É a chave do progresso individual. O autoconhecimento. Porque sem autoconhecimento, eu erro e nem sei que errei. Eu tropeço e nem percebo que caí. E eu sempre cito nas palestras o exemplo que Santo Agostinho dá para a gente. Ele diz, ainda nessa questão: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Todas as noites eu colocava a cabeça no travesseiro e fazia um balanço de como é que foi meu dia. Eu analisava as coisas boas, as coisas ruins, o bem que eu deixei de fazer, que já é um mal, e tudo que eu poderia vir a melhorar no dia seguinte. Santo Agostinho fazia essa análise todo dia. Podemos dizer que ele se conhecia? Naturalmente. E nós fazemos uma análise como essa todo dia, toda semana, todo ano. Tem gente que passa a encarnação inteirinha sem se questionar: puxa vida, o que eu podia fazer para ser uma pessoa melhor? E quem não faz essa pergunta, melhora algo? Difícil, porque ela fica ali repetindo os mesmos erros, dia após dia, ano após ano, e assim vai. Então a dica que a gente deixa, a gente não, essa de Santo Agostinho é: quer se conhecer? Faça um balanço diário dos teus pensamentos, das tuas palavras e das tuas atitudes. A partir do momento que eu conheço os meus defeitos e as minhas qualidades, a gente passa para o próximo passo da reforma íntima, que é pegar e transformar um vício em virtude, um defeito em qualidade, uma limitação em potencial. E é fácil ou difícil fazer isso? Vamos facilitar as coisas agora? Vamos lá. Questão 913 do Livro dos Espíritos. Entre os vícios, qual que é o pior de todos? Egoísmo. É o pior. Inclusive, nessa questão é dito: é a raiz de todos os males, é a chaga da sociedade. Opa! Raiz de todos os males. Se o meu problema é inveja, qual que é a raiz da inveja? Se o meu problema é ciúme, qual que é a raiz do ciúme? Egoísmo. Qualquer mal que a gente pensar, a raiz está no egoísmo. E ainda nessa resposta, os Espíritos dirão para a gente: vós combatereis inutilmente qualquer vício, se não atacardes o mal pela raiz. Quer acabar com a inveja? Ataca o egoísmo. Quer acabar com o ciúme? Ataca o egoísmo, que é a raiz. E aí a gente pula 4 questões e vai para 917. Qual o meio de destruir o egoísmo? E a resposta: o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Ou seja, quanto mais materialista eu for, apegado à carne, apegado às coisas materiais, quanto mais materialista eu for, mais o que eu serei? Mais o quê? Perfeito. Quanto mais materialista, mais egoísta. Voltamos. Quanto mais egoísta eu for, maior é a raiz dos meus males, não é? Ok. Voltamos. Passo 2, transformar vícios em virtudes. Quanto maior é a raiz dos meus males,
mais difícil eu transformar vícios em virtudes. Vocês percebem a lógica? Vamos fazer o contrário agora? Quanto menos materialista eu for, menos egoísta eu vou ser. Menos egoísta eu sendo, menor é a raiz dos meus males. E menor a raiz dos meus males, mais fácil eu acabar com qualquer defeito, qualquer vício e transformar vícios em virtudes. E aí a gente vai para o terceiro passo. Terceiro passo é praticar ser uma pessoa de bem. Aí a providência divina é muito generosa conosco, porque ela dá oportunidade o dia inteiro. E se a gente for colocar na ponta do lápis, essas oportunidades chegam a centenas diárias. Só que a gente precisa estar esperto, tem que estar ligado. Não pode estar vivendo no piloto automático, senão a gente vai tropeçar, a gente vai vacilar, a gente vai titubear. E além de não estar vivendo no piloto automático, tem mais dica para vocês. Questão 909 do Livro dos Espíritos. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? O detalhe da pergunta está na palavra sempre. Não é às vezes, não é de vez em quando, não é quando é conveniente para mim. É sempre. E os espíritos respondem o quê? Sim, é possível. E algumas vezes com pouco esforço. É vontade que lhe falta. E como são poucos dentre vós os que se esforçam. É um puxão de orelha, não é? Baita puxão de orelha. Então, dessa resposta, a gente pode destacar duas palavrinhas aqui. Esforço e vontade. Desculpe, será que a gente não podia se esforçar um pouquinho mais para ser uma pessoa melhor? Será que a gente não podia ter uma vontade maior para ser uma pessoa melhor? E a resposta sempre vai ser sim. A gente pode. Mas a gente só pode se nós quisermos.